Olá. Espera, eu sei que você não suporta essa voz robótica lixosa, mas já estou trabalhando para gravar os vídeos com minha voz original, embora ela seja pior do que essa. No entanto, vocês terão que tolerar mais esse vídeo com essa porcaria de voz. Vocês duas precisam de um tempo separadas. Nesse vídeo eu irei falar algumas coisas sobre o canal, sobre alguns vídeos do canal e também sobre mais um monte de outras coisas aleatórias do canal. Para fazer todas essas coisas, eu lerei alguns comentários e falarei sobre o feedback de alguns vídeos, então continue até o final, pois existe uma pequena possibilidade do seu comentário aparecer. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo em todas as suas redes sociais, adicionar aos favoritos, enviar para todos os seus amigos, assistir ao vídeo 15 vezes, assistir aos vídeos anteriores e deixar um like em todos eles. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os vídeos dos personagens do universo cinematográfico Marvel. Todos esses 27 vídeos que já saíram foram produzidos ano passado, poucos meses após a estreia de Vingadores Guerra Infinita. Quando o filme saiu, eu estava extremamente empolgado com aquele universo incrível que a Marvel Studios havia construído e com todos aqueles personagens. Então decidi fazer uma série de vídeos falando detalhadamente sobre cada um deles. Para fazer toda essa caralhada de vídeo, foram necessários vários dias de trabalho intenso e exaustivo. Quando já tinha feito uma boa quantidade, comecei a liberá-los semanalmente. Enquanto isso, eu já planejava começar a produzir novos vídeos que sairiam sequencialmente a esses. Estavam planejados episódios sobre Thanos, Vespa, Capitã Marvel, Okoye, Yondu, Mercúrio e talvez até sobre a Pepper Potts. Porém, vendo os resultados desastrosos dos que já tinham saído, eu acabei desistindo de tudo isso. Eu sei que essa voz robótica é insuportável, mas se você de alguma forma curtir a série, compartilhe com quem tiver interesse em assistir para dar uma força. Segundamente, eu gostaria de fazer um pequeno questionamento sobre um dos assuntos tratados no vídeo sobre os personagens jogáveis de Mortal Kombat 11. Nesse vídeo, eu me baseei no site oficial de Mortal Kombat para dizer que é bem provável que teriam personagens secretos no game. Porém já se passaram mais de 40 dias desde que o jogo foi lançado e até agora nada de personagens secretos. Então eu me pergunto, o que diabos são esses 4 slots sobressalentes que vão se escurecendo aos poucos no site? Fica aí esse questionamento para NetherRealm. Dada toda essa enrolação que já tomou boa parte do vídeo, vamos para o que a maior parte de vocês está interessado, falar sobre Steven Universe. A primeira coisa que queria falar sobre isso é que no vídeo em que mostro as criaturas do pacote de texturas de Steven Universe para Minecraft, eu acabei sendo meio anta e não encontrei algumas das referências para os mobs, mas felizmente vocês fizeram isso por mim e me lembraram nos comentários do vídeo. 350 milhões de vezes. Então vamos aproveitar esse momento para fazer a correção. Ótimo! Agora que tudo foi corrigido, vou aproveitar e mostrar alguns outros mobs e itens que foram adicionados com as últimas atualizações de Minecraft. Isso é tudo que foi adicionado de novo e é minimamente interessante. E mais uma última coisa, em todos os meus vídeos sobre esse novo pacote de texturas de Minecraft, muitas pessoas tiveram dúvidas de como obtê-lo. Então segue aí o tutorial. Basta abrir o seu Minecraft original, acessar a loja, buscar pelos pacotes de textura,
Encontrar o pacote temático de Steven Universe e então comprá-lo com seus Minecoins. Agora vamos falar sobre um dos vídeos mais polêmicos do canal, o tamanho das gens. Como eu deixei implícito no anúncio logo no início do vídeo, é quase impossível fazer um vídeo 100% preciso com o tamanho dos personagens de Steven Universe. Afinal, o tamanho de quase tudo nesse desenho altera constantemente em praticamente toda a cena. Devido a toda essa variação, cada pessoa pode ter uma impressão diferente sobre qual é o tamanho mais adequado de cada personagem. Naquele vídeo, eu me baseei nos tamanhos mais constantes das cenas que assisti e também em qual era o tamanho que eu achava mais adequado para a proposta do personagem. Um dos comentários mais comuns foi em relação à obsidiana. Algumas pessoas disseram que ela deveria ser do tamanho da diamante branco, outras disseram que ela deveria ser pouca coisa maior e outras disseram que ela deveria ser até menor. Então vou mostrar algumas das cenas que usei como base e mostrar qual foi o meu raciocínio a vocês. Primeiro vamos usar essa cena para comparar a obsidiana à nave da diamante rosa. Como podemos ver, ela é aproximadamente do tamanho da bota. Vamos pegar essa obsidiana e guardar para mais tarde. Agora vamos trocar para essa outra cena e inserir a obsidiana nela. Como podem ver, a proporção dela em relação à bota da nave ainda está aproximadamente a mesma. Agora vamos compará-la com as diamantes azul e amarelo. Como podemos ver claramente, ela é bem maior que as duas. Agora vamos comparar as diamantes azul e amarelo à diamante branco. Como podemos ver, as duas batem pouca coisa acima da cintura da branco. Então vamos voltar à cena anterior e ver como ficam os tamanhos das 3 diamantes próximas à obsidiana. Agora vamos pegar isso e comparar com o que foi mostrado no meu vídeo. Podemos ver claramente que os tamanhos estão bem próximos. E agora, para finalizar, vamos usar essas duas outras cenas do desenho para fazer a comparação. Nessa primeira, podemos ver claramente como a Connie fica minúscula quando comparada à obsidiana. Já nessa outra, vemos que a garota tem um tamanho menos insignificante quando comparada à diamante azul. E como já vimos nessa outra cena, a diamante branco não é muita coisa maior do que as outras. Outro comentário que apareceu algumas vezes foi em relação ao tamanho da Quatsufume. Para resolver isso, eu só vou mostrar algumas cenas do episódio Terráqueas. Quatsufume! Fusão é o único truque que as Crystal Gems conhecem! Eu tenho muitos truques. Você conhece bate-volta? Muitos questionaram também sobre o tamanho da diamante rosa. Vamos verificar juntos se o tamanho dela ficou correto ou não. Bem, primeiro vamos checar o tamanho da pérola em relação ao Steven nessa cena. Agora pegaremos isso e colocaremos em proporção à sombra do Steven, que está logo atrás da diamante rosa. Agora vamos checar o tamanho da pérola em relação à diamante rosa na mesma cena. Infelizmente o tamanho dela realmente não ficou totalmente preciso, ao menos de acordo com essa cena que usei para fazer os cálculos. Mas diferentemente do que a maioria dos comentários sugeriam, ela não ficou pequena, mas sim alguns poucos centímetros maior do que deveria. Também houveram vários questionamentos em relação ao tamanho da Opal, principalmente por ela estar menor que a Pedra do Sol. Bom, então vamos para as medidas. Cafona. Primeiro iremos ver a proporção da Opal em relação ao Steven, usando essa cena de sua primeira aparição. Agora vamos ver se a proporção bate com o que foi apresentado no vídeo. Como podem ver, nessa cena do próprio desenho, ela está até mesmo um pouco menor do que eu havia calculado. Agora vamos medir a Pedra do Sol. Como o Steven não aparece nessa cena, usaremos a ametista como base, que como podemos ver nessa outra cena, é pouca coisa maior que ele. Voltando para a cena da Pedra do Sol e reajustando as proporções. Agora se colocarmos tudo em um mesmo plano, podemos ver claramente que a Pedra do Sol é maior que a Opal. Alguns comentaram sobre os tamanhos da Obsidian, Floco de Neve e da Esmeralda. Infelizmente, esses personagens ainda não apareceram de corpo inteiro no desenho, portanto não deveriam nem ter ido para o vídeo. Embora a Floco de Neve ainda apareça em uma cena juntamente do Steven, o que dá para ter uma pequena noção de comparação de seu tamanho, a Esmeralda aparece apenas na projeção de uma tela, o que nos impossibilita totalmente de calcular seu tamanho com precisão. Eu coloquei o tamanho que ela aparentou ter para mim, mas pode ser que ela seja do tamanho de uma diamante, ou talvez seja do tamanho de uma pérola, é impossível dizer. Enfim pessoal, isso é tudo que eu queria retratar sobre o vídeo anterior. Mas lembrem-se que apesar de tudo, a maioria das pessoas que comentaram não estão totalmente erradas em seus pontos. Afinal, o tamanho dos personagens em SU é extremamente inconsistente. Isso torna a definição de um tamanho exato para cada um impossível.
Agora que eu falei quase tudo de relevante que tenho para falar sobre o canal, gostaria de aproveitar esse finalzinho para tentar esclarecer algo que foi mal interpretado por boa parte da comunidade de SEO, os poderes da Diamante Amarelo. Por algum motivo, existe uma falsa ideia de que ela tem poderes de eletrocinese, ou seja, o controle da eletricidade. Vejo muita gente da fandom e até mesmo youtubers grandes sempre batendo nessa mesma tecla. Daí vocês me perguntam, como você pode dizer o que são os poderes dela se você não é a Rebeca Açúcar? Bem, o próprio desenho apresenta diversos indícios disso, basta você assistir com o mínimo de atenção e raciocinar com base nas informações dadas por ele, se esquecendo assim de teorias e especulações sem muito embasamento. Mas antes de mostrar qualquer prova, vamos começar com o seguinte questionamento: por que as pessoas dizem que ela tem poderes elétricos? Talvez por apego a uma antiga teoria que dizia que as diamantes teriam poderes elementais. Não sei, mas apesar de nenhuma diamante ter demonstrado explicitamente um poder elemental, como água, fogo ou gelo, ainda tem gente que acha isso. Talvez então porque a animação dos poderes da Amarelo se parecem com o choque do trovão do Pikachu. Muito provavelmente. Mas isso são só hipóteses, nunca teremos a resposta definitiva do porquê as pessoas pensam isso. Agora vamos provar o meu ponto. Todos sabem muito bem que graças à união dos poderes de calor e frio de Ruby e Safira, Garnet acaba possuindo poderes elétricos reais. Graças a isso, Garnet é capaz de projetar poderosos ataques elétricos quando desejar. Agora vamos analisar os efeitos dos poderes elétricos da Garnet em Magen, primeiro nessa fusão forçada aleatória. Agora na Peridot. Dessa vez, não. Como podemos ver claramente, essas gens foram eletrocutadas pelos poderes da Garnet, da mesma forma que ocorreria com um humano que recebesse essa descarga elétrica. Agora vamos ver o que ocorre com uma gen quando ela recebe um ataque dos poderes da Diamante Amarelo. Sabia que eu não podia ser a única. Olha só pessoal, eu sinto que eu já vi isso alguma vez anteriormente. Sabe onde? Isso, no desestabilizador de gens. Olhem bem. O efeito de segmentação no corpo das gens é exatamente o mesmo. Daí alguém diz: "Tá, você mostrou tudo isso, mas em nenhum momento isso prova pra mim que a energia desestabilizadora não é eletricidade." Bem, olhem só essas cenas. Acredito que se isso fosse eletricidade teria fritado o corpo do Steven, ou ao menos causado uma grande dor nele, mas não foi o caso, apenas gerou um pequeno incômodo. E além de tudo isso que eu falei, dá pra ver claramente que a coloração e a animação de eletricidade e desses raios desestabilizadores são claramente diferentes no desenho. Mas eu não vou afirmar nada. Apresentei todos os fatos e situações possíveis. Com tudo isso apresentado, vocês mesmos que tirem suas próprias conclusões. Enfim, isso é tudo pessoal. Bebam muita água e se inscrevam no canal, pois em breve pode ser que saia um vídeo listando os 10 melhores episódios de Steven Universe. Adeus. Se lembra de mim? Não.